Nesse vídeo vamos analisar o comportamento dinâmico de processos de primeira e segunda ordem quando a entrada for um step, quando a entrada for uma rampa e quando a entrada for um seno. Primeiramente vamos analisar um sistema de primeira ordem, onde a equação característica é tal pela derivada primeira da saída pelo tempo mais a própria saída igual a k vezes a entrada, onde tal e k são características desse sistema, tal é a constante de tempo e k é o k estático. Uma importante consideração é que as condições iniciais são nulas. Se elas não forem nulas, é necessário fazer variável desvio. Passando a equação 1 para Laplace, nós encontraremos a equação 2, e depois rearranjando a equação 2, nós chegamos à nossa função de transferência, onde a função de transferência é a entrada pela saída, é a relação da entrada pela saída em Laplace, que a nossa função de transferência em um sistema de primeira ordem vai ser k sobre tal s mais 1. E agora vamos analisar o comportamento da resposta QO quando tivermos a entrada em step, que no caso é o nosso degrau, rampa e seno. Quando a nossa entrada for um degrau de valor a qualquer, a transformada de Laplace é a sobre s. Substituindo essa entrada na nossa função de transferência, nós chegamos na expressão 4, que é k vezes a, dividido por tal s mais 1 vezes s. No livro Cyborg, na página 42, a fórmula 13 é a expressão correspondente para essa função de transferência pela entrada. E quando a gente fizer essa transformada para voltar para o tempo, nós chegaremos em 1 menos e elevado a menos t sobre tal. Ou seja, chegamos na equação 5, onde a nossa saída no tempo é igual a k vezes a, abre parênteses, 1 menos e na menos t sobre tal, fecha parênteses. Substituindo um exemplo qualquer, quando tal for 4, k estático for 3, o valor do step for de 5 e verificando o valor da nossa saída em 14 segundos, nós chegaremos na resposta de 14,54. Agora vamos verificar se o resultado obtido anteriormente está correto, pela análise gráfica do sistema de primeira ordem. Para isso, utilizaremos o programa Scilab e um de seus aplicativos, o XCOS. O XCOS permite à pessoa construir o diagrama de blocos, seja em Laplace ou no tempo. Com o objetivo de otimizar o vídeo, nós já tivemos esse trabalho. E esse é o nosso diagrama de blocos, onde essa é a entrada é o step, essa é a nossa função de transferência. MUX é um bloco que permite plotar tanto a entrada quanto a saída da função de transferência, e esse é o plot. Importantes considerações devem ser feitas tanto no y máximo e y mínimo do gráfico, e no refresh period e no buffer size. Esses dois termos, eles têm que estar no mesmo valor. A gente tem que ir em simulação e configurações. Tem que estar no mesmo valor do tempo final de integração, porque senão o nosso gráfico não converge. Agora, plotando o gráfico e conferindo o valor da saída no tempo de 14 segundos, a gente vem editar, iniciar gerenciador datatype. No tempo de 14 segundos, o gráfico teve um valor de 14,54 e o calculado foi de 14,54. Quando a nossa entrada for uma rampa em um sistema de primeira ordem, uma rampa com inclinação qualquer b, a transformada de Laplace é esse valor qualquer, que no caso é b, sobre s, ao quadrado. Pela função de transferência, substituindo essa entrada na equação 3, nós chegaremos na equação 6, que é a nossa função de transferência vezes a nossa entrada em Laplace. Essa equação 6 não existe nenhuma expressão correspondente em tabelas de antitransformada. Então, para resolvermos, utilizaremos frações parciais. Resolvendo as frações parciais, nós chegaremos na expressão 7, que é ainda a saída em Laplace. Porém, a expressão 7
Possui expressões correspondentes em tabelas de antitransformado, que no caso no livro Cyborg, da página 42, são as fórmulas 6, 2 e 3. Aí, voltando para o tempo, nós chegaremos na seguinte expressão: 8. Em um exemplo qualquer, quando o K estático for 4, tal for 2, a inclinação da rampa for 1 e o tempo for de 25 segundos, o tempo de análise for 25 segundos, o valor da nossa saída será 92,0008. Agora, representando o nosso diagrama de blocos, quando a nossa entrada for uma rampa unitária, de inclinação unitária, e a nossa função de transferência for 4 sobre 2s mais 1, representando o nosso gráfico e analisando o tempo de 25 segundos, nós iremos aqui em editar, iniciar o gerenciador DataType, procurando o valor aproximado de 25 segundos. Nós chegaremos no valor de saída de 92,06, muito próximo ao valor calculado anteriormente de 92,0008. Agora, quando a nossa entrada for um seno, em um sistema de primeira ordem, um seno qualquer de amplitude A, frequência angular ômega e defasagem, porém, vamos considerar que a defasagem é igual a zero, a transformada de Laplace de um seno é ômega dividido por ômega ao quadrado mais s ao quadrado. Substituindo essa nossa entrada na equação 3, nós chegaremos na equação 9, que é basicamente a nossa função de transferência vezes a nossa entrada em seno. Não existe nenhuma expressão correspondente em tabelas de antitransformada, então para isso utilizaremos novamente frações parciais. Resolvendo por frações parciais, chegamos na equação 10. Pelo livro Cyborg, nós temos expressões correspondentes, que são as fórmulas 6, 14 e 15 para cada termo da nossa resposta, ainda em Laplace. Agora, voltando para o tempo, nós chegamos na equação 11. Substituindo um exemplo de amplitude 5, frequência angular 0,628, com o tal de 10, K estático de 5 e analisando o tempo de 20 segundos, a nossa saída no tempo será igual a menos 3,04. Agora, montando o nosso diagrama de blocos, quando a nossa entrada for um seno, esse aqui é o bloco que representa a função seno no xcos, plotando o nosso gráfico e analisando no tempo de 20 segundos, nós encontraremos um valor da resposta de aproximadamente menos 3,35, muito parecido com o valor calculado anteriormente. Agora vamos analisar o comportamento dinâmico em um processo de segunda ordem. O processo de segunda ordem ele possui a seguinte equação característica, onde nós temos a frequência natural como propriedade, o coeficiente de amortecimento Xi, e também o K estático. Porém, nós sabemos que tal é a mesma coisa que ao inverso da frequência natural. Então, substituindo, nós chegaremos à seguinte expressão: tal ao quadrado, derivada segunda da saída pelo tempo, mais 2 vezes Xi vezes tal, derivada primeira da saída pelo tempo, mais a própria saída, igual a K vezes QI, que é a nossa entrada. Essa é a nossa equação 1. Novamente, considerando condições iniciais iguais a zero, nós agora passaremos a nossa equação para Laplace, chegando na expressão 2. E agora acharemos a nossa função de transferência para um sistema de segunda ordem, que é K dividido por tal ao quadrado, S ao quadrado,
mais 2xi tal s mais 1. Essa é a nossa expressão 3. E agora vamos analisar o comportamento da saída quando a entrada for um degrau e quando for um seno. Agora, em um sistema de segunda ordem, quando a entrada for um step, de valor qualquer A, novamente a transformada de Laplace é A sobre S. Substituindo a nossa entrada na nossa função de transferência, nós chegaremos na expressão 4. Quando xi for maior ou igual a 0 e menor que 1, o sistema será subamortecido. Esse sistema tem a característica de oscilar e convergir. Quando o xi tem o valor igual a 1, ele chega rápido, mas sem oscilar. E quando ele é maior que 1, ele chega sem oscilar, mas chega devagar. E agora, voltando para o tempo, nós chegaremos na expressão 5. Agora, substituindo um exemplo de um degrau de 10, com tal igual a 10 também, com xi igual a 0,1, com k estático igual a 5, e analisando no tempo de 270 segundos, nós chegaremos que a nossa resposta no tempo tem o valor de 46,85. Nós escolhemos fazer no sistema subamortecido porque algumas características são muito específicas quando a entrada for um step, que são as seguintes: tempo do primeiro pico, overshoot, razão de decaimento, período, tempo de assentamento e tempo de crescimento. E aí, para esses valores que nós usamos no nosso exemplo, o tempo do primeiro pico foi em 31,57 segundos, overshoot foi aproximadamente 0,72, razão de decaimento foi igual a 0,53, que é a mesma coisa que o overshoot ao quadrado, 0,5314. O período foi de 63,14 segundos. O tempo de assentamento foi 228,64 segundos. E o tempo de crescimento, que é a primeira vez que a nossa resposta ultrapassa o valor do regime permanente, foi de 18 segundos. Agora, o nosso diagrama de blocos em um sistema de segunda ordem, quando a nossa entrada for um step de valor igual a 10, plotando o nosso gráfico, nós chegaremos na seguinte resposta e analisando no tempo de 270 segundos. O valor no gráfico deu 49,79 e o valor calculado foi 46,85. E agora, analisando as características, a primeira característica é o tempo de crescimento, que é a primeira vez que a nossa resposta ultrapassa o valor do regime permanente, foi aproximadamente 17,76 e o valor apresentado anterior foi 18. O tempo do primeiro pico foi 32,26 e o valor calculado anteriormente foi 31,57. O tempo de assentamento, para isso a gente utiliza editar, propriedade dos eixos. Vem aqui no eixo Y e adiciona as retas. Agora a gente vai trocar a cor. Agora a gente vai lá no final da nossa resposta e ver o primeiro tempo, considerando que a margem de 5%, então o valor de regime permanente é 50%, então é o primeiro tempo que ele não passa de 55 ou de 45.
e é perceptível que é aproximadamente aqui, e o tempo foi de 228, e o tempo mostrado anteriormente foi também de 228. E agora, as características que faltam é o overshoot. O overshoot é o valor do regime permanente, é a diferença entre o valor do primeiro pico pelo regime permanente, que no caso é 86,43 menos 50 dividido por 50. É uma razão, é como se fosse esse valor aqui, como se fosse A, e o valor do regime permanente é B. Então, esse valor vai dar 0,72. E o que a gente calculou antes foi aproximadamente 0,73. O nosso raio de decaimento, que é a mesma coisa que o overshoot ao quadrado, que é o valor. É a diferença do segundo pico para o valor do regime permanente. Então, se a gente vier aqui, o valor deu 69,36, que no caso vai dar 19,36, que é 69,36 menos 50, dividido por A, que é o valor da diferença do primeiro pico para o regime permanente. Ou seja, 19,36 dividido por 36,43 vai chegar no valor de 0,5314. É exatamente igual ao valor calculado anteriormente. E o período, que é a diferença entre os picos, é perceptível que é 95,52 menos 32,26, 63,26 segundos. E o valor calculado foi de 63,14. Agora, analisando a resposta de um sistema de segunda ordem quando a entrada for um seno. Uma função seno qualquer, de amplitude A e frequência angular ômega, nós sabemos que a transformada de Laplace vai ser igual a essa constante, igual a constante da amplitude, vezes ômega, dividido por ômega ao quadrado mais S ao quadrado. Logo, substituindo na equação 3, multiplicando a nossa função de transferência de um sistema de segunda ordem pela nossa entrada, que é o seno, chegamos na expressão 6. E agora, voltando para o tempo, nós chegamos na expressão 7. Substituindo um valor qualquer, um exemplo de seno de amplitude, algum seno com amplitude igual a 5 e frequência angular ômega igual a 0,05, e um tal de valor igual a 10, com K estático igual a 5, com Xi igual a 0,5, subamortecido também, e analisando no tempo de 225 segundos. A resposta da nossa saída no tempo vai ser igual a menos 26,20. Construindo um diagrama de blocos em um sistema de segunda ordem quando a entrada é um seno, sendo a nossa função de transferência 5 dividido por 100s ao quadrado mais 10s mais 1. Agora plotando a nossa resposta e analisando no tempo de 225 segundos, nós chegaremos que a resposta tem um valor de menos 26,31, muito próximo ao valor calculado anteriormente, que era de menos 26,20.